Fala galera, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Aqui vai um vídeo para a galera do 9º ano, turma 900 e 901. Tudo bem? Desejo que todos vocês estejam bem. Bom, o objetivo desse vídeo, ele não é um vídeo para fazer continuação do conteúdo. O objetivo desse vídeo é ajudá-lo aí na prova, sobre os capítulos que foram colocados na prova de vocês. Então, nós vamos falar de forma resumida do capítulo 4, 5 e 6, tá? O capítulo 4 de vocês veio como tema a Europa dividida, né? A gente já falou sobre isso, já teve vídeo explicando sobre esse conteúdo. O capítulo retratou questões sobre a Europa entre guerras, né? Estamos falando aí da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 até 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, tá? Também o capítulo veio dando ênfase à divisão europeia na Guerra Fria, né? Professora, o que é Guerra Fria? Eu esqueci. Então vamos lá. Foi um período de tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética e seus respectivos aliados, tá? Está falando aí do bloco oriental e do bloco ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Esse período, tá? Não foi uma guerra como a primeira nem a segunda, a gente está falando de guerra ideológica. Não teve armamento, de confrontos entre as potências. Esse período ficou marcado aí como Guerra Fria. Esse capítulo também, dando aí continuação, ele veio falando do maior símbolo desse período, que foi a construção do Muro de Berlim em 1961, que separou fisicamente a cidade dividida aí em Berlim Ocidental, a gente está falando da cidade alemã, em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, beleza? Aí, para o capítulo 4, professora, a senhora colocou tudo isso lá na prova? Não, lógico que não, Eu separei algumas coisinhas que é importante, aliás, não que o capítulo todo não seja importante, sim, é importante, mas eu tive que separar uma partezinha para que a prova, não ficasse tão extensa. Então, o que eu coloquei na prova? Eu coloquei questões relacionadas à regionalização da Europa, tá? A divisão, da Europa em ocidental e oriental. Sobre a Segunda Guerra e a relação do desenvolvimento econômico, tá? Dos países da Europa Ocidental. Também tem questões sobre o Muro de Berlim, Questões relacionadas como por que dessa divisão por um muro, Quais as consequências políticas e econômicas da queda do Muro de Berlim? São questões que lá no conteúdo, tá? Vocês podem buscar na apostila de vocês, que tá lá bem colocadinha para vocês. Então foram assuntos, somente esses assuntos que eu escolhi para colocar com relação ao capítulo 4, tá? Sobre a Europa dividida aí em ocidental e oriental, beleza? Já o capítulo 5 veio como tema nova desordem mundial, O que vem a ser isso? Relembrando, O capítulo falou sobre a ordem mundial após a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética e o fim do socialismo na maior parte dos países, tá? A bipolaridade que dividia o mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética, Chegando ao fim dessa situação aí. Uma outra situação que o capítulo trouxe foi o processo de globalização e a mundialização, de técnica, de tecnologia, Foram diversos assuntos diferentes dentro do capítulo 5. Coloquei na prova questões relacionadas à nova ordem mundial, O mundo atual é menor, como na época da Idade Média,
Hoje, de uma certa forma, né, a gente pode colocar essa questão aí respondendo o seguinte: fisicamente, sim. Por quê? Hoje o mundo se torna menor porque com o uso de tecnologia as informações elas chegam muito mais rápido, né? As conexões voltadas dentro desse processo de globalização atual do qual nós vivemos faz com que rapidamente a gente fica sabendo do que acontece do outro lado do mundo, né? Por causa da amplitude hoje da tecnologia. Então tem essa questão aí na prova. Fator que diferencia a União Europeia de outros blocos econômicos, tá? Lembrando que a gente também já falou de blocos econômicos, né? Dos principais blocos econômicos existentes, né? Os mais importantes. A União Europeia é um desses blocos, tá? Podemos citar, por exemplo, que a União Europeia ela se torna diferente com relação aos demais blocos porque ela tem adoção de moeda única entre os países, tá? Entre outras situações que vocês podem buscar lá no conteúdo de vocês, ok? O objetivo desse vídeo não é dar exatamente as respostas que vocês sobre as questões que eu coloquei na prova. Não é isso, né? É uma forma de ajudar, mas voltando aí para o conteúdo de uma forma geral. O capítulo 6, né? O capítulo 6 veio como tema Industrialização da Europa para o Mundo. O capítulo retratou todo o processo de industrialização, como começou, né? Aí veio o processo das revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira e a atual, né? Dentro aí, após a terceira revolução, que puxa já para a nossa atualidade. Então, o capítulo falou muito sobre isso, da diferença das fases dessa revolução industrial, tá? Também citou o capitalismo, que é um sistema socioeconômico que consolidou, né, como norteador da economia global após o fim da Guerra Fria, né? Os países adotando esse sistema. Também teve no conteúdo o domínio do fogo, né? Que ao longo da história o ser humano adquiriu habilidades e conhecimento que permitia produzir diversos artefatos. Né? Começa aí com o domínio do fogo, chegando no que o homem, né, o ser humano faz na atualidade. Todo esse desenvolvimento de técnica e conhecimento, né, trazendo aí para o nosso mundo atual. A primeira revolução industrial, segunda revolução, como eu já disse anteriormente, né? Também coloquei os avanços tecnológicos, a expansão dos mercados mundiais, como esses avanços tecnológicos ocorrem no dia a dia, trazendo aí a integração dos mercados mundiais. Um outro assunto que eu cobrei na prova foi característica do sistema capitalista, né? Que lá no material de vocês, quando falamos de capitalismo e socialismo, vocês aprenderam a diferenciar, tá? Quem esqueceu, volta no conteúdo, tá? Lá tem todas as características de um sistema e do outro. Aqui na prova eu só peço as características do sistema capitalista. Uma outra questão que eu cobrei foi as matrizes energéticas utilizadas na primeira e na segunda revolução, né? Quando você pega lá as fases das revoluções, a primeira, a segunda, a terceira, para cada fase teve lá as suas descobertas, as suas matrizes energéticas utilizadas, ok? Então, volta ao conteúdo para saberem lá, né, revisar essas matrizes energéticas, tá bom? Eu espero que, de uma certa forma, esteja ajudando vocês aí. Façam a prova com calma. Aproveita a oportunidade que vocês estão fazendo em casa. Caprichem, tirem nota máxima, tá bom? Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Beijo, beijo.